Guilherme, a gente está com mais 15 minutos e a gente tem uma pergunta ainda sobre a estrutura dos manuais ao longo do tempo. Vamos para essa? Bora, Então, podemos. vamos. Não sei se vocês querem que eu fale, não, né? Mas pode Pode ser falar. vocês. Fala aí. Eu? Não, Sim. porque eu acho que vocês têm muito mais a dizer sobre isso, porque vocês é que estudam os manuais assim mais a fundo, né? Estudam pelos manuais. O que eu acho sempre muito interessante nos manuais do início do século XX são os textos introdutórios, né? Eu acho eles mais interessantes do que as técnicas em si. Até porque eu não gosto de estudar por manual, né? Eu já falei isso com vocês, que eu prefiro que vocês estudem e depois me ensinem. Né? Eu acho mais gostoso e é do jeito que eu aprendo melhor técnica. Mas eu acho muito interessante os prefácios, os textos introdutórios. Às vezes tem alguns pós-fácios também. Né? Alguns desses manuais trazem explicações sobre Qigong, né? Eu tenho um manual desses também que tem lá no Brennan, do Brennan, né? Do site lá do Paul Brennan, que tem um tanto aí que no final também tem algumas explicações de Qigong, né? Eu gosto mais dessas coisas que estão na margem da explicação da forma em si, né? E eu acho muito interessante, assim, como um gênero cultural, né? As transformações desses manuais e como é que eles vão se tornando cartilhas também ao longo do século XX. Né? Inclusive, na República Popular da China, na época de estruturação do Wushu, né? A própria República Popular da China fez panfletos, né? Com, às vezes, aquelas dobraduras, né? Ou poucas páginas, com formas inteiras para serem vendidas pelo mundo. Né? Uma vez eu recebi aqui, o Fabrício me emprestou uma que ele tinha, né, de uma forma que eram três dobraduras assim de uma folha, né, que apareciam as imagens, as figurinhas da forma com a sequência. Né, e isso era vendido para aprendizado, para autoaprendizado também, mundo afora. Né, eu já vi isso também de alguns professores aqui brasileiros que divulgavam também formas dessa maneira. Às vezes davam um curso e depois entregavam um panfletinho, né? Eu acho muito interessante como essas coisas sobreviveram, né? Então, ao mesmo tempo que existe aquele tabu que a gente começou falando sobre ele, né, de que não se deve usar esse material, as próprias escolas investiram, né, nesse material como uma forma de divulgação das suas formas, como uma forma de atrair também mais alunos, né? Então tem tudo isso. Né? Esses manuais do início do século XX eu também acho interessantes, assim, a quantidade de plágio, né? A quantidade de reciclagem material de um em outro. Né? Até porque muitos desses autores eles eram muito pouco letrados. Né? Alguns eram. Um Sulutang é uma coisa, né? Um Tian Weimin é uma coisa. Né? Outros são os mais chucrão, vamos chamar assim, né? Os que tinham menos cultura letrada, né? Que eram muito bons professores de artes marciais, provavelmente, né? Que sabiam bem da parte física, marcial, mas na hora de colocar no papel, eles eram muito dependentes de plagiar os textos melhores, né, que eram produzidos por pessoas com mais cultura. Né? Então, na verdade, eu fico entretido nisso quando eu pego esses manuais. Eu não consigo aprender igual vocês, porque eu não consigo partir para a parte técnica, porque eu fico entretido com essas coisas mais marginais, né, que aparecem aqui, que é de um outro tipo de interesse, né? Mas é interessante, esse aspecto que você pondera, eu acho que ele deve fazer parte da leitura dos manuais. Por exemplo, quando a gente estuda esses manuais de início do século XX, de final do século XIX, em muitos deles você tem uma estrutura que parece que se repete. Então, se você abre o manual, Jerônimo com certeza já viu muitos desses manuais também. Você tem ali primeiro, você tem uma série de caligrafias de mestres ou de representantes de comunidades marciais. Né? Caligrafias geralmente de cunho patriótico, né? Depois você tem prefácios. Você tem prefácios e apresentações, geralmente 2 ou 3 ou 4. Então, nessa abertura do livro, você tem o cidadão dizendo, olhe como eu me insiro nesse campo. Eu não estou sozinho, eu estou sendo apresentado por outros mestres que são reconhecidos. Então, vamos dizer assim, dentro de uma comunidade marcial, eu sou reconhecido e esse livro tem valor, portanto. Então, o cara
de uma certa forma, inclusive, ele se inscreve até dentro de uma tradição confucionista de não criar nada do zero. Ele está sempre ali albergado pelos outros. Passou essa etapa, eu tenho essa etapa teórica que você se refere. No caso, por exemplo, pega os manuais de Tai Chi, é como você diz, é um tal de cortar e colar impressionante. Eles repetiam muito as fórmulas dos outros, inclusive algumas vezes de forma literal e não citando a autoria. De repente a gente diz, mas isso é uma picaretagem. A gente está fazendo uma leitura desse fenômeno a partir dos olhos de direito autoral do ano de 2021. No caso dos chineses, eles da cultura dos chineses, como a gente tem na ciência de fazer citação de outros autores, os chineses também, para mostrar erudição, eu já li, agora não me lembro onde, mas que era um costume dos chineses de mostrar erudição, fazer citação de trabalhos antigos. Sim, como exatamente. É similar ao que a gente tem na ciência. Exatamente. Não, dos antigos, sim, mas muitas vezes eles copiavam até a cópia, né? Copiavam até isso, pegavam o texto do companheiro lá, mas isso daí não é plágio no sentido que a gente coloca, claro, evidentemente eles não estavam dentro da lei do direito autorais, é uma outra Pra cultura. gente é plágio, né? Mas assim, eu acho que muito era por limitação mesmo, eles não conseguiam compor por si próprios, então, e isso era aceito, não era um crime, não era entendido como uma picaretagem, mas era uma prática assim de reciclar um material e colocar aquilo como uma novidade, né? Sendo que não era tão novidade assim. E é curioso, porque se a gente for parar para pensar, essa repetição de conteúdos, ela de uma certa maneira acabou por consolidar uma tradição, né? Eu não vou entrar no mérito, por exemplo, se o Tsan Tsan Fong existiu, mas é bem possível que a repetição dos relatos, das narrativas a respeito da existência dele nos livros tenha colaborado para estabelecer a figura dele como uma figura histórica, né? Quando a gente sabe que muito provavelmente é uma figura ou mitológica ou histórico-mitológica. Pois bem, então a gente passou a fase das apresentações, a fase da teoria. Daí a gente entra na fase da descrição da rotina. Eu estou me reportando aqui aos manuais de Tai Chi. O primeiro manual de Tai Chi que teve fotografias, até onde eu estudei, eu acredito que essa informação seja precisa, foi o do mestre Sun Lutang, de 1921. O primeiro cara que usou fotografias, né? Antes dele, você tinha só ilustrações, geralmente feitas em estilogravura, e depois dele também, algumas vezes, estilogravuras. E essas estilogravuras, elas são, via de regra, para os nossos padrões, elas são muito ruins, no sentido de você entender. Você não sabe o que aquele bonequinho gordinho está fazendo ali, né? Então, eu acho que esse aspecto, Guilherme, também faz com que a rotina dentro do manual, por incrível que possa parecer, seja mais chata. Ela seja o troço mais chato, porque aí tem um desvendar que vai além, é difícil, né? Pois bem, pegando o manual de Tai Chi, passou a fase da rotina, a parte seguinte do manual é o Tui Shou. E também muitas vezes é repetido, os caras repetem os Tui Shows alheios. E no fechamento da forma, no fechamento do manual, muitas vezes você tem a propaganda da escola. Então, esse manual ele trazia um serviço completo e é curioso, porque os manuais, a despeito de trazerem formas diferentes, de estilos diferentes, eles parecem seguir uma fórmula muito semelhante de inscrição dentro de um universo literário, editorial e marcial. E essa fórmula, bom, como eu estou inserido aí, venho me inserindo já há algum tempo no meio digital, essa fórmula é mais ou menos a mesma fórmula do marketing de conteúdo. Inclusive, você oferece alguma coisa para a pessoa, para o seu potencial cliente, e no final você fala, olha, se você quiser mais, clica no link aqui. Isso já era feito da maneira como você fala, é mais ou menos o que acontece com esses manuais. No final tem uma propaganda da escola, olha, se você quiser saber mais, tem a nossa escola aqui. É engraçado, é curioso, na verdade, não é engraçado, que existe uma certa circularidade nas coisas, né? Na estrutura dos manuais mesmo.
Eu falei lá no começo de estrutura, de 2 tipos de manuais, e agora eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura, para mostrar um pouco, até citar um pouco dessa circularidade, porque você mencionou o manual do Sun Wutang, que foi o primeiro com fotografia, e me remete muito a isso. Mas antes eu quero falar que a forma, o Taolu, ele também é um manual. Vamos supor que eu ensino o meu aluno durante um tempo e de repente ele muda de Valinhos lá para Campos do Jordão. E ele quer continuar o estudo dele. Ó, pega essa forma aqui, já que você já entendeu o princípio, com essa forma que você vai estudar ela, você vai entender o que está faltando. Ou também, da mesma forma que os poemas, antigamente, os poemas eram muito usados, pelo menos dizem, eu não tenho como afirmar, como dizer com certeza, mas que os poemas, como eram muito poucas pessoas que eram alfabetizadas, a gente vai pensar ali no período imperial, até ali o início da República, era a aristocracia que era letrada, que sabia escrever. Então, alguns escreviam os manuais, outros compunham poemas e os alunos não sabiam escrever, então o poema ajudava a lembrar dos conceitos do estilo, porque a métrica, a rima, fica fácil de decorar. Não é que nem você dá uma dissertação para a pessoa decorar. Então, o poema ajuda a lembrar os conceitos, e isso mesmo no século XX ainda existia, né? Mas voltando, então, a essa questão da estrutura do manual, a gente tem um momento em que os manuais eles eram escritos de uma forma metafórica, né? Era muita metáfora, para que os alunos daquele mestre, daquele professor, pudessem entender. Eles, estando dentro da escola, eles entendem a linguagem, eles pegam o manual, eles conseguem ler aquilo e saber do que está falando, que é uma linguagem comum dentro daquela família. Então, essa era uma forma de preservar o segredo ali daquela escola. Então, são os manuais feitos para alunos, para discípulos. A partir de um momento, isso em 1616, se eu não me engano, existia um cidadão lá na China que ele era de uma família de fazendeiros, eu não me lembro se era de fazendeiros ou se de comerciantes, que era o Chen Zhongyou.